Nós cumprimentamos todos os nossos irmãos, amigos que participam conosco, com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Redes Digitais, onde nós falamos um pouquinho aqui sobre tecnologias, né, sem esgotar o assunto, mas apenas para dar um início aí para que seja um tema mais discutido, mais avaliado, né, mais estudado. E falamos de tecnologias que já entraram na nossa vida e fazem parte do nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar de um tema aqui bastante interessante, que são as cidades inteligentes. E para conversar conosco, falar um pouco sobre este assunto, nós estamos aqui com o nosso irmão Luiz Claubert, especialista em tecnologia, que vai nos dar aqui algumas informações importantes sobre esse tema cidades inteligentes. Luiz, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Fernando, é um prazer estar aqui novamente com o nosso público que é fiel. Luiz já é nosso convidado aqui, ilustre, praticamente tem estado conosco aqui em todos os temas. Luiz, e a primeira pergunta que eu deixo aí para você é de uma forma simples, né, para que todos possam entender bem, de forma bem clara, o que é uma cidade inteligente? Muito bem. Explicando, né, nós trouxemos uma ilustração para os nossos espectadores, mostrando que é uma cidade inteligente. A imagem que aparece, ela é um pouco até futurista, né, porque os arquitetos hoje eles estudam e eles apresentam algumas tendências, e uma tendência que eles falam, que os prédios, daqui para frente, eles trarão o verde para dentro do resultado final, né. O prédio já está pronto, o usuário já está ali, seja um escritório, seja um prédio relacionado à residência, né, residencial, mas veremos muito verde. Então a nossa imagem ela mostra, né, bastante verde, né, especialmente nos prédios. Agora a cidade inteligente em si, nós percebemos que existe uma mobilidade grande em relação à questão da mobilidade autônoma, os carros autônomos, em alguns países já estão sendo testados ônibus que são autônomos, caminhões, sem motorista mesmo. E é curioso que geralmente as pessoas elas se assustam muito com relação a essa parte de mobilidade, porque você em algumas situações você até se assusta por conta de veículos elétricos, que o som que ele emite é o som do atrito do pneu com o chão. Então, quando é um veículo maior, a gente ouve alguma coisa. Agora, quando são veículos menores, por exemplo, scooters, bicicletas elétricas, a gente não ouve quase nada. E as pessoas costumam falar: "Ah, mas existem alguns exemplos, né? Ah, na China, se você andar numa calçada, você é preso." Provavelmente quem fala isso nunca foi à China, porque o que eles mais fazem lá é andar sobre calçadas, andar sobre, andam nas vias normais, mas andam também sobre as calçadas. Então, existe também ali, toda essa questão da mobilidade, meio que uma coisa não muito organizada. Então, o Brasil ele está nesse meio termo. A gente tem a questão americana, que já estão testando carros autônomos. Isso tudo aparece na parte de cidades inteligentes. O Brasil carece de hoje um carro autônomo ele não pode ser usado no Brasil, por conta de legislação. Então, mobilidade autônoma. Aparece para nós também alguns totens trazendo serviços digitais, né? Saúde, educação, transporte, documentos 24 horas. Ônibus, dependendo do lugar onde eu estou, eu sei se o ônibus ele já passou ou se ele está chegando. Olha, já passou, então aparece ali no totem ali para mim, na própria parada, mostrando que, ó, o próximo ele chega daqui a 15 minutos. Nós vemos também a questão da conectividade. Em muitos lugares você tem redes, públicas, que já até falamos no programa sobre o risco de acessar essas redes, né, mas elas estão sendo disponibilizadas. Percebe-se também a energia limpa, o uso da energia solar em várias situações, sensores ambientais para identificar a qualidade do ar, ruído, a parte do clima que é monitorado.
o monitoramento urbano nas grandes cidades hoje, ele está deixando de ser um monitoramento humano, de você ter uma, digamos, uma ronda ostensiva pela cidade, e existe uma distribuição grande, massiva de câmeras. Exemplo nosso aqui, né. Então nós vemos poucas viaturas circulando na cidade e menos ainda, né, segurança, guardas municipais ou polícia militar, mas vê-se uma quantidade muito grande de câmeras espalhadas de tal modo que, a vigilância ela é remota. E existe um detalhe em relação a essa questão das câmeras, é que é a integração da câmera do comerciante. Ele tem a câmera dele simples que monitora ali o ambiente dele, externo. Isso hoje já é possível integrar à rede de segurança da cidade, para que aquilo ali faça parte do conjunto. Isso tudo é cidade inteligente. Muito bom. A gente olhando a foto, né, parece algo futurista, como você comentou no início, né. Imaginar uma cidade com carros autônomos, uma cidade onde os semáforos funcionam de maneira inteligente, no horário de maior trânsito, de menor trânsito, a temporização, a iluminação pública, né, também funcionando de forma inteligente. Você falou da segurança, né, monitoramento 24 horas, né, de em todo o perímetro daquela cidade, né. Quando a gente imagina algo assim, fica parecendo algo ainda que está por vir. Mas nós podemos dizer que isso já é uma realidade em alguns lugares? Uma grande realidade, né. A próxima ilustração nossa mostra que, sim, isso já é realidade, porque hoje, por exemplo, aplicativos de trânsito, né, nós temos informações em tempo real, tanto às vezes para nós como motorista, usando um Waze ou um Google Maps, em que eu consigo me movimentar pela cidade, usando aquelas informações ali que são informações que elas estão, de certo modo, numa rede, né, a sua própria rede, né, o seu próprio ponto ali, eu me deslocando pela cidade, eu estou contribuindo para que o aplicativo ele monitore a cidade, de tal modo que ali ele constrói um mapa do trânsito sabendo se está congestionado, se está fluindo, a que velocidade está indo. Reconhecimento facial, nós vemos essa situação do reconhecimento facial em vários ambientes, né. Eh, Levando para o contexto da cidade inteligente, há vários casos de pessoas que são identificadas nas cidades, porque pelo reconhecimento facial. Hoje eu tenho um cadastro biométrico na Justiça Eleitoral, certamente o senhor tem também o seu cadastro lá. Então, o reconhecimento facial, se eu estou em Brasília, a câmera que me pega ali é uma câmera de uma cidade inteligente, que é o caso de Brasília, por exemplo, é o caso de São Paulo, é o caso do Rio, aqui no Espírito Santo e Vitória também. Então, eu posso ser identificado e isso vale para coisas boas e para coisas ruins também. Então, assim, pessoas que estão foragidas da justiça estão sendo identificadas, mapeadas. Então, o monitoramento urbano, usando essas câmeras, ele cria para nós um contexto mostrando que as câmeras e os dados ajudam a tornar as cidades mais seguras. Serviços digitais, as prefeituras hoje elas estão caminhando no sentido de serem digitais, sensores inteligentes. Se há um vazamento da água relacionada a companhias de abastecimento, se há um problema de desabastecimento quanto à energia elétrica, isso é mapeado usando sensores. Hoje o gás que é entregue em um determinado edifício, se é uma cidade que ela oferece gás canalizado, ele é mapeado por telemetria, a leitura que é feita ali, tanto no hidrômetro da água, quanto no consumo do gás mesmo, o gás ali doméstico, né? Aquilo ali é feito à distância, você não tem mais a necessidade de ter uma pessoa ali monitorando. E a gente vê que há vários benefícios desse contexto da cidade digital, né? Da cidade inteligente, e essa vida digital, ela traz para nós, então, uma grande agilidade, o acesso, os serviços eles estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias da semana. A própria inclusão digital, que inclusive, como falamos e já apresentamos aqui no programa algumas vezes, a igreja ela faz um trabalho de inclusão digital
na ação social que é realizada de tempos em tempos, especialmente aqui no Espírito Santo, mas em alguns outros estados também. Então, a inclusão digital, as pessoas que estão distantes, elas passam a ter acesso a oportunidades que alguns anos atrás eram apenas para alguns. Automação, tarefas simplificadas, né? O processo ele é otimizado e vemos que a tendência é que tudo esteja conectado por conta da internet das coisas, que é chamada de IoT, né? Internet das coisas. A tendência é que tudo esteja conectado. As cidades inteligentes conectando-se à casa do usuário, a tecnologia que conecta, facilita e cria um futuro melhor para todos. Essa coisa do IoT, né, do internet das coisas, eu me lembro quando começou este assunto, você falava assim: "Ó, o supermercado vai estar conectado com a sua geladeira, por exemplo, e já vai saber o que está acabando, né, o que está chegando ao final, e ele automaticamente já elabora uma lista ali de itens e já envia". Então eram coisas que se falavam e que são com a tecnologia é plenamente possível de se alcançar. E outros benefícios, Luiz, como a melhoria no trânsito, a segurança, a questão de serviços mais rápidos, economia de energia, o que que você poderia falar para a gente aí também? Nós percebemos que as cidades que utilizam essa parte da inteligência para o trânsito flui melhor, os semáforos são inteligentes, então a gente consegue realizar um dimensionamento quanto à mobilidade nas vias, especialmente para os veículos. Percebemos também que os serviços passam a ser mais rápidos, aquilo que era feito no papel, que eram processos, eles, por estarem num processo de digitalização ou sendo oferecido de forma totalmente 100% digital, o próprio cidadão que tinha que se deslocar para uma determinada repartição, para solicitar um documento ou entrar com um processo, ele realiza aquele procedimento em casa, por meio do celular. Então isso tudo contribui para a fluidez da cidade, o crescimento também da cidade. As cidades elas têm crescido de uma forma, nós sabemos que grande, e então eu preciso me planejar em relação a isso aí. E principalmente a identificação de situações que são situações que são consideradas suspeitas, são situações que implicam em questões de segurança pública. Então, a cidade inteligente ela ajuda muito nesse sentido, porque eu passo a ter um cerco inteligente quanto à segurança pública. Agora, há uma necessidade também na mudança do nosso comportamento, né, do comportamento das pessoas diante de um cenário desse, de uma cidade que, vamos dizer assim, que existe toda ela conectada à tecnologia. Quais são os riscos disso daí, né, considerando aí uma não adequação nossa nesse ambiente aí totalmente tecnológico? Hoje fala-se muito sobre a questão da privacidade. Existem leis que falam sobre isso. O próprio artigo 5º da Constituição Federal, ele fala sobre a privacidade. Então nós falamos bastante aqui, citamos que a cidade hoje ela está 100% monitorada, seja por sensores, seja por câmeras. Então é importante que nós saibamos e tenhamos essa consciência quanto a nos precavermos, né? Essa parte da privacidade ela é importante por conta desse monitoramento que até certo ponto, né, poderíamos até dizer entre aspas, é até em determinados momentos excessivo, né? Mas, temos também a questão da segurança digital, porque, ataques hackers, eles já existem alguns são noticiados pela própria mídia, mostrando que grupos de criminosos, aproveitando-se de que as cidades estão conectadas, que a distribuição da água é por meio de um controle centralizado por sistemas e computadores, que a distribuição da energia, então os grupos eles acabam encontrando brechas nesses sistemas e comprometendo
comprometendo a distribuição da água, porque às vezes nós pensamos: "Ó, o máximo que vai acontecer vai ser faltar água", mas a água, se a gente for lembrar, ela passa por um tratamento, que é um tratamento para que ela chegue à população. Então uma água que ela foi tratada para uma determinada população de uma grande cidade, e ela foi tratada para fazer bem, se aqueles compostos que foram utilizados, eles forem colocados em excesso ou em uma menor quantidade, sendo em excesso ou sendo falta, e trazem riscos para a população. Então nós temos casos de contaminação da água por conta de ataques cibernéticos, isso já foi noticiado pela mídia. Um ponto importante também é a dependência tecnológica. A cidade ela está toda conectada. Então eu dependo daquela conexão para que a energia elétrica funcione, para que a água chegue à minha casa, para que o gás seja entregue. Então essa dependência tecnológica ela é um risco. Por isso esses sistemas hoje são tratados como sendo sistemas críticos. Os governos tratam como sendo sistemas críticos, que é necessário ter um olhar mais cuidadoso sobre ele. E também o uso inadequado dos dados. Novamente, puxando lá o gancho da privacidade que eu falei lá atrás. Os meus dados foram capturados, a minha imagem, as minhas informações, elas estão disponíveis porque a cidade ela está toda conectada. A partir do momento que alguém realiza um acesso indevido a esses dados, esse aí precisa ser encarado como sendo um risco, porque esses dados, hoje em dia, por exemplo, um cartão de crédito, independentemente de ser o meu ou o seu, independentemente do limite que ele apresentar, no mercado que a gente chama de dark web, ele é comercializado por $20. Comercializado por $20. Agora, o meu prontuário médico, o seu prontuário médico, o prontuário médico de qualquer pessoa é comercializado a $1.200. Então, são informações, são dados pessoais. Então, os meus dados pessoais são muito mais importantes, às vezes, do que um cartão de crédito lá com limite, que o criminoso ele basta ter os dados do cartão para realizar a compra que ele quiser, dependendo do limite que o cartão apresente, né? Mas o prontuário médico, então a gente percebe que a informação pessoal ela é extremamente valiosa, muito importante. Porque se eu sei que fulano tem uma necessidade de saúde e aquilo ali pode impactar, quer seja na mídia ou não, essa informação ela tem um valor bem maior. Muito bom. Nós estamos chegando ao final em mais este episódio, né? Estamos falando aqui sobre cidades inteligentes, com foco na segurança pública, na mobilidade urbana, na facilidade e praticidade dos serviços na palma da nossa mão, com o nosso aparelho de celular, o nosso smartphone. Tudo isso é bom, mas temos que lembrar de uma coisa: isso nos dá a segurança, mas a verdadeira segurança, a palavra do Senhor diz que ela vem do Senhor. O Senhor quer ser o nosso esconderijo nesta hora. A palavra do Senhor diz assim: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O salmista canta este versículo ao Senhor. Ele é a nossa verdadeira segurança. E para encerrar aqui, eu queria ler o Salmo 127, versículo 1, que nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pode ser a tecnologia que for. Se o Senhor não estiver acima dela, a palavra do Senhor diz que é em vão. Então, coloquemos, antes de qualquer coisa, a nossa segurança, a nossa vida, a nossa família nas mãos do Senhor, e Ele vai guardar a nossa casa, vai edificar a nossa casa e vai nos sustentar. E nós podemos usar a tecnologia com inteligência, com equilíbrio, com discernimento nesta hora, e o nome dele ser glorificado.
Amém? Estamos encerrando aqui mais esse episódio. Um abraço ao Luiz, que está aqui conosco, contribuindo em mais esse tema, e nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos.